Luciana Aparecida. Eu e meu esposo tinha 21 anos de casamento. E ele disse que nunca me amou, porque viu que era amor agora com essa mulher. Deixa eu achar dela aqui, perdi. Fala de novo, amor. Eu e meu esposo tinha 21 anos de casamento. E ele disse que nunca me amou, porque viu o que era amor agora com essa mulher. Então, é o que eu já tinha respondido isso ali na frente. É praticamente a mesma pergunta. Frase clichê. Nesse momento, a OM é a melhor mulher do mundo e você é a pior. Agora, vamos para a racionalidade, Luciana? Vamos para a lógica? 21 anos de casamento. Nunca te amou? Faz o seguinte, tira você da conversa, tira o seu marido da conversa e vá aconselhar alguém. E a pessoa fala assim, não, eu fui casado 21 anos com a minha esposa, mas na verdade eu nunca amei. Você acredita? 21 anos. Você acredita? Não, claro que isso não é verdade. Mas a questão é que vocês estão abalados emocionalmente. Agora a pergunta é, para que ter uma conversa dessa? Nesse momento do deserto? Não vai ajudar, não vai adiantar. Então é bom evitar, porque nesse momento, momento de ataque, o cônjuge, o adúltero, ele vai fazer de tudo para te ferir, para machucar, porque ele está magoado também, ele está com raiva, ainda que a gente não enxergue sentido na raiva dele, é assim que ele está, e é o que ele vai fazer, ele vai te ferir. Por isso, mantenham distância. Graça Silva. Você culpava sua esposa pelo fim do casamento? Porque o meu já me falou que o que eu quero é destruir nosso casamento. Que o que eu quero é destruir nosso casamento. Sim, Graça. Culpava ela o tempo todo. A culpa era dela, Graça. Era dela. Você não sabia disso, não? Claro que era dela. Naquele momento eu tinha certeza total, absoluta, que a culpa era dela. E hoje? Hoje eu tenho certeza total e absoluta que a responsabilidade é nossa. Nós erramos. E se nós não mudarmos o que erramos, nós vamos ter problemas lá na frente. E a gente tem feito cuidando disso. Mas olha só, aí que está o interessante, Graça. Descobrir que nós erramos não foi eu olhando para ela e para os erros dela, foi olhando para mim. Então eu olhei para mim e descobri os meus erros. Ela olhou para ela e descobriu os erros dela. Nossa, aí a conversa é muito harmônica depois disso. E aí a gente começa a corrigir. Aí um pergunta para o outro, né? Como é que eu posso melhorar aqui? Como é que eu posso melhorar ali? E a gente vai se ajustando. Mas isso foi depois. Lá naquele momento, a culpa era dela. E se ela melhorasse, aí dava certo o casamento. A culpa era só ela fazer o que eu reclamava. Por que ela não fazia? Ela não me ama? Que mulher egoísta. Acabou com o casamento. Fiz tudo por ela. Era isso que eu falava, Graça. Tá bom? A amante, Elaine, a amante convidou ele para ir na igreja, por saber que ele é cristão. Isso é bom? Depende. Porque tem hora que o diabo usa umas situações que ele mesmo cai. Porque, assim, para começar, que se o diabo fosse inteligente, ele estava no céu até hoje, ele era anjo de luz. Então, ele não é tão inteligente assim. E uma outra coisa é que, assim, ele nem criativo é, né? Porque ele usa a mesma fórmula o tempo inteiro. E aí a gente consegue ser mais burro do que ele, porque a gente cai, né? Anos e anos usando as mesmas técnicas, os mesmos segredos. Então, vamos lá. Depende. Se ela não é cristã e o convidou para a igreja, porque ele é uma forma de agradar, isso para ela pode ser um tiro no pé, porque ele pode ir numa igreja e ouvir uma palavra de Deus real
e verdadeira e ser confrontada do seu pecado. Existem, tá, irmão? Existem igrejas que pregam a verdade, tá bom? Existem homens usados por Deus, de verdade. E que chega lá para pregar, por exemplo, sobre Gênesis, sobre Apocalipse, e Deus manda pregar sobre aliança, na hora. E o cara muda. E aí, deu ruim. Agora, como que pode ser ruim isso? Pode ser ruim se ela já tem algum conhecimento de igreja, de cristão, e ela está numa igreja que sabe que o pastor e a igreja entendem que segundo casamento é algo normal. E que as pessoas se separam mesmo. Porque não deu certo, tem que ser feliz. E prega a teologia da felicidade. E que o que importa é eu ser feliz a qualquer preço. Porque Deus me ama. Porque Deus é amor. Porque Deus é misericórdia. Porque Deus perdoa tudo. E aí, se ele está numa igreja dessa, ou seja, aí isso não é um bom sinal, porque lá ele vai encontrar apoio bíblico. Porque se pegarmos versículos soltos, a Bíblia também dá margem para um monte de heresia. E aí a pessoa sustenta o pecado na Bíblia. Conheço muita gente que faz isso. Que está lá na Bíblia. Aliás, por exemplo, tem um... Não tem nada. É isso. Tá bom? Vamos lá. Patrícia Passo. Existe a possibilidade de os dois já estarem restaurados e forças negativas ainda estarem atrasando o retorno pelo fato do outro não conhecer a palavra? Não. Não existe essa possibilidade. O que existe é a possibilidade de você estar enganado achando que estão restaurados. É isso que existe. Não existe essa possibilidade. Não tem força maior do que Deus. Deus é a força central do universo. É a força motriz. A força motriz do universo é Deus. É a sua vontade. É a sua criação. Impossível. O diabo não tem força para impedir a vontade de Deus. Não tem. O diabo está sujeito à vontade de Deus. Vou citar um texto bíblico aqui para isso. Deus, lá no céu, fazendo uma reunião, começa a elogiar Jó. E aí o diabo chega nessa reunião. O diabo chega para participar dessa reunião. E Deus olha e fala assim: ah lá, Satanás, meu servo Jó, servo fiel, temente, justo. E aí o diabo começa a falar assim: mas também, ele tem tudo, você dá tudo para ele. Deixa eu tirar essa tudo dele, vamos ver se ele continua te adorando. E aí Deus fala assim: tá bom, tira, mas não toca a vida. Ou seja, o diabo só faz o que Deus deixa ele fazer. Então até o diabo está sujeito à vontade de Deus. Então como vai ter força opositora quando está tudo bem, quando já está tudo feito? Não está tudo feito. Se tivesse tudo feito, já estava restaurado. Esse é o ponto. A Andréa de Paula, que você respondeu lá em cima, ela está dizendo que Deus abençoou, ela comprou uma casa, estou com outro, quero sair daqui. Aí parece que eu moro na minha casa, busco pelo meu marido, mas estou fraca, sem força. Quero ir, mas não consigo. Andréia, vamos lá. Não tem outra forma de alcançar nada em Deus que não seja pelo arrependimento, confissão dos nossos pecados e conversão genuína. E a conversão genuína, ela consiste em abandonar o pecado. Então, a primeira coisa que eu posso te dizer é:
Se você quer qualquer coisa de Deus e em Deus, deixe o pecado. Esse é o primeiro ponto. Não existe condição. Deus não aceita ser colocado contra a parede. Deus não permite que a gente faça uma condição a ele, do tipo, se o meu marido voltar, eu largo esse aqui. Não, não é assim que funciona. Não é assim que funciona com Deus. Primeiro eu deixo o pecado. Primeiro eu me arrependo. Primeiro eu me submeto à vontade de Deus. E depois eu me submeto ao querer dele. E mesmo que ele não queira restaurar o meu casamento, eu não tenho direito de viver em pecado, que é o que você vive hoje. A sua fraqueza não é justificativa para continuar numa vida que você já sabe que Deus não aprova. Então, busque forças, porque você tem, e saia desta situação. E aí sim Deus vai te ouvir. Tem um vídeo aqui meu, aqui no nosso canal, que fala assim: Deus não ouve a oração do adúltero. Enquanto você estiver nesta situação que ela é de adultério, por mais que você busque, Deus não vai te responder. Mas no momento em que você abandonar, Deus está de braços abertos para te restituir, para cuidar de você, para te amar. Esse é o ponto. Então, o que eu tenho para dizer para você hoje é: se você diz que quer... Deixa eu ver se ela disse isso, que é a restauração? Ela nem fala de restauração, né? Busca pelo meu marido, Aonde? mas estou fraca. Mora na minha casa, busca pelo meu marido, mas estou fraca. Quero ir, mas não consigo. Eu entendo que sim, que ela quer o marido. Tanto que lá em cima ela diz que perde a voz, embarca a voz com ele. Então é isso. Se você quer a restauração do seu casamento, o que você precisa, em primeiro lugar, é deixar essa situação de adultério que hoje você vive. Esse é o primeiro ponto, Andréia. Tá? E daqui a pouco eu vou colocar aqui os nossos contatos, meu e-mail, meu telefone de atendimento. E se você quiser procurar a gente para conversar ou mandar um e-mail pedindo ajuda, a gente vai ter o maior prazer em te ajudar, tá bom? Odileia Soares. Meu esposo me amava muito. Hoje não reconheço mais ele. Disse que não tem sentimento nenhum. Estou pensando. Meu esposo me amava muito, longe não. Hoje não reconheço. Na verdade, sim, o mundo espiritual, ele é muito real e muito vivo, né? E de fato, a gente não reconhece alguém em pecado. Na verdade, a gente de vez em quando se depara, né, com algumas pessoas que a gente não vê há muito tempo e sabe, né, que a pessoa está vivendo em pecado, está vivendo a vida pecaminosa, não vai nem sempre foi assim. E quando a gente olha, é nítido a destruição, né? Alguém que parece que está vivendo na sarjeta. É isso que Satanás faz com a gente, né? Então, é opressão demoníaca. Esse é o nome que hoje está sobre a vida do seu marido, Odileia. E por isso você não reconhece mesmo, tá bom? E aí, com isso, é a resposta para Joelma Dantas também. Que meu casamento foi de 22 anos e hoje ele está 1 ano e 5 meses com a Amy. Ele diz não se lembrar de mim em nenhum momento de separação. Então, é a mesma. Então, a Alessandra leu aqui da Joelma, é a mesma resposta. Opressão maligna, né? A pessoa está literalmente nas mãos de Satanás, fazendo toda a vontade dele. E por isso a gente não reconhece nenhuma ação dele. Rosângela Bernardo. Não tive autonomia de proibir a entrada do meu esposo em casa. Houve muitas brigas quando tentei. Ele vem quando bem quer. Só que não estou dando atenção e agora se afastou. Fiz algo errado? Fez, quando deixou ele entrar em casa. Ela está dizendo que não teve autonomia. Então, mas só que essa é a questão.
Quando a gente lê a frase inteira, ela fala não teve autonomia, mas aí agora que ele foi embora, está perguntando se fez algo errado. Então aí a minha pergunta é se não teve autonomia, ou não teve força, ou não teve coragem, ou não quis. Que esse é o ponto. Porque hoje está preocupada porque ele se afastou. O ideal é que ele tivesse afastado, já que se separou, o tempo inteiro. E o ideal é que você se posicionasse, não permitindo que ele deixasse, que ele entrasse na sua casa. Porque ele não deve. E aí, se ele foi embora porque você não deu atenção, essa postura de não dar atenção, ela é correta. Não fez nada de errado. Agora, aproveita que ele se afastou e fecha as portas. Não permita que ele entre. Porque essa é a sua casa, ele foi embora. Então, ele não tem mais direito sobre o seu lar. Ele não tem mais direito sobre a sua casa, sobre a educação dos seus filhos. Ele não tem mais direito nenhum enquanto ele estiver vivendo com outra mulher. Ou se ele estiver fora de casa. Esses direitos, ele vem junto com deveres. E os deveres são de ser esposo, sustentar a casa, de ser marido, de cuidar das suas necessidades, todas elas. E se ele não está fazendo isso, ele não deve viver na sua casa. Muito menos entrar quando bem quer, né? Que foi que você colocou ali. Se for o caso, troca a fechadura. Andréia Santos. Ontem meu esposo conversou comigo para voltar. Opa, cadê? Aí eu para ela para ficar calma e vamos ver se dá para você falar sobre isso. E quando parece que a mensagem está acabando, aparece um montão. Cadê? Sumiu, André. Só tem isso. Ontem meu esposo conversou comigo para voltar. Ontem meu esposo conversou. O que você diz para ela? Para ficar calma. Ficar calma. Então, é Andréia? Então, Andréia. Santos. Calma no coração. E principalmente posicionamento. Ela complementou alguma coisa aqui, ó. Ele está esperando pela volta dele. Porém, está com a AM ainda e já é a segunda vez que ele conversa para voltar, mas depois se afasta um pouco, depois se aproxima. Me sinto mal. Pronto. Agora sim a gente entendeu. Então, Andréia, seu posicionamento nesse ponto ele precisa ser bem claro e objetivo. Eu quero meu marido de volta. Você precisa deixar isso claro para ele. Se for o caso, verbalize. Eu quero meu marido de volta e eu quero meu casamento. Mas eu não sou moeda de troca de barganha. Então, se você não quer mais a OM, por que você está com ela? Ou seja, ensine o seu marido a se posicionar, a tomar atitude de homem e não ficar jogando. Porque assim, se você aceitar ele de volta, ele larga o M. Mas se você não aceitar, ele não larga. Então, como que é essa história? Ou seja, o seu marido está confuso. E se ele volta para casa desse jeito, ele sai daqui a pouco, porque ele continua confuso. Aí daqui a uma semana, daqui a um mês, ele sente saudade da OM. Porque ele não largou ela. Esse é o ponto. Ele não largou, ele ainda está preso, ele ainda está lá. Então, assim, seu marido ainda não está pronto para voltar para casa. Eu sei que a ansiedade é grande. Eu sei que a vontade de abrir as portas, de dizer para ele, volta para casa. Mas esse posicionamento agora, se você permite, eu sinto te dizer que o risco dele ir embora de novo, em poucos dias, é enorme, gigantesco. Ele ainda não está arrependido. Ou melhor, ele ainda não está gerando os frutos do arrependimento. Então, mantenha-se firme. Diz que você o ama sim e que você o quer sim, mas desse jeito, não. Que primeiro ele precisa resolver a vida dele com a Amy.
Primeiro ele precisa desfazer o que ele fez. Aí vocês voltam a conversar.